Graça e paz, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e estamos trazendo aqui mensagens da campanha Liberta-me, Senhor, uma campanha de libertação. E eu tenho uma palavra hoje para você, no mínimo curiosa, tá? Muito interessante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36. Jesus, ele diz algo assim, curioso, né? Incrível, que parece até impossível, né? Ele diz assim: Eu já disse a vocês, né? Já disse que vocês não acreditam, embora estejam me vendo. Eu disse que vocês não acreditam, embora estejam me vendo. Essa é uma tradução minha, tradução de Manassés. Mas o versículo basicamente é isso que está dizendo. Jesus está conversando com algumas pessoas, os seus ouvintes que ouviram o seu ensinamento, que viram ele fazer milagres, e ele está dizendo para eles: Eu já disse que vocês não acreditam, mesmo estando me vendo. Aí eu pergunto: quanta incredulidade é preciso para ver Jesus pessoalmente e mesmo assim não crer nele? O capítulo 6 do Evangelho de João, ele traz um episódio muito curioso. Pessoas que estão vendo Jesus, participando dos milagres de Jesus e também ouvindo o ensino de Jesus, mas mesmo assim não creem. Simplesmente não acreditam. Veja Evangelho de João 6, do 26 ao 36. Aí eu pergunto, isso daí entra na sua cabeça, irmão? Como que é possível você ver Jesus, está no verso 36, você ver os sinais de Jesus, verso 26, você comer do pão milagroso, o pão que acabou de ser multiplicado, verso 26, você ouvir o ensino de Jesus, do 26 ao 36, e mesmo assim você continua não crendo em Jesus? É engraçado que esse não é um problema só daquele tempo, infelizmente, né? É também muito comum hoje. Nós estamos cercados de pessoas que, igualmente àquela multidão, seguem Jesus, acompanham Jesus, ouvem a palavra de Cristo, até participam de alguns milagres e sinais, porém continuam não crendo no Senhor. E pelo fato de não crerem em Jesus, é que as suas vidas nunca mudam. Continuam vivendo para escandalizar o Evangelho e fazer o povo de Deus passar vergonha, né, por causa do seu mau testemunho. Essas pessoas estão presas, aprisionadas e acorrentadas, mas não pelas mãos e pés, e sim na sua mente. Sua alma está em cadeias. Tá? E a pergunta é, né? Como que essa multidão poderá se livrar disso? Então vejamos o que acontece no texto e a solução que Jesus traz. Para começar, a chave para entender o problema desse povo está no versículo 26. No versículo 26, Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: Na verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não pelos sinais que viram, mas porque comeram o pão e encheram a barriga. Então veja, a motivação desse povo para ir até Jesus é material. A motivação material. Eles viajaram de barco, eles atravessaram o mar da Galileia e com certeza gastaram dinheiro para chegar do outro lado, porque para você entrar num barco e ir para o outro lado era como se fosse o táxi hoje, né? O Uber de hoje. Você paga uma passagem. Lembra de Jonas, quando ele foi entrar no navio para ir para Tarsis, pagou a sua passagem? Então esse povo viaja de barco, atravessa o mar da Galileia, gasta dinheiro só para se encontrar com Jesus. E quem está de fora vendo isso deve pensar assim: nossa, que amor, né? Que coisa linda! Que povo mais fiel! Que coisa emocionante! Atravessaram o mar só para encontrar Jesus. Mas que fé! Que bênção! Mas a verdade é que fizeram tudo isso só para comer pão de novo, encher a barriga de novo. É importante, né? Talvez você pense assim: mas nossa, credo, né? Que ridículo, só para comer um pão. Então deixa eu te dar uma informação. É importante saber que a comida naquela época era escassa, de maneira que muitos comiam apenas uma porção por dia, uma vez ao dia, tá?
apenas para se manter vivo até chegar o tempo da próxima colheita, porque só chovia 2 vezes por ano, as chuvas normais, né? Isso quando Deus não impedia a chuva. Então, comer até encher a barriga é um privilégio reservado somente aos mais ricos da época. E foi com o desejo de comer até arrotar, de comer até estufar a pança, de comer e lamber os dedos, e esse povo fez todo esse esforço para encontrar com Jesus. Então veja que motivados, né, pelo bem material, motivados a ter uma vida de rico, eles buscam Jesus avidamente, fortemente, o tempo todo. E a pergunta que o próprio texto deixa no ar para nós é a seguinte: você está buscando Jesus pelo quê? Qual a sua motivação para seguir a Cristo? Veja que Jesus adverte esse povo dizendo: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Seguir Jesus motivado, né, pelo prazer que ele pode te dar nessa terra é um erro gravíssimo. Aquele povo, seguia Jesus pelo prazer terreno, pelo prazer carnal, pelo prazer material, porque perceberam que com Jesus eles podem viver regaladamente. Com Jesus eles podem viver semelhante aos ricos. Interesseiros egoístas. Jesus disse para eles: vocês estão me procurando não porque viram sinais. Olha que coisa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: procurar Jesus para ver milagre já é uma coisa ruim. Isso não é bom. Ah, eu quero ir, eu vou lá só para ver milagre. Isso não é bom, tá? Agora, pior do que isso é procurar Jesus para satisfazer os desejos da carne. Porque glutonaria, que quer dizer comer demais, é pecado. Tá? O desejo descontrolado por comida é o primeiro desejo carnal que abre a porta para todo tipo de cobiça. Então, se você não sabia disso, fique sabendo, tá bom? E se você está aprendendo alguma coisa, dá um glória a Deus aí nos comentários. A glutonaria, o desejo descontrolado pela comida, porque nós temos o desejo natural para comer alguma coisa porque dá fome. Aí você deseja comer. Só que se você deixar esse desejo crescer e ficar descontrolado, isso daí é uma porta que você está abrindo para todo tipo de cobiça invadir a sua vida. É por isso que o jejum é importante, porque ele nos ensina a refrear o desejo principal da carne, que é o desejo de comer. E quando você consegue refrear esse desejo de comer, você fecha a porta para todo tipo de cobiça que possa querer controlar você. Naquela época, procurar Jesus pelos sinais é também procurar Jesus, o Messias, o Salvador. Porque o povo já sabia que o Messias, quando chegasse, iria fazer vários sinais e através dos sinais o Messias seria identificado, tá bom? Quando eu digo que procurar Jesus pelos sinais não é bom, é para nós hoje, né? Pessoas que vão em alguma igreja porque disseram que lá acontece um monte de coisa esquisita, sobrenatural, sei lá o quê. Nós temos que ir pela salvação, para colocar nossa vida no altar e para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Nós temos que ir por amor a Deus e não por curiosidade de ver coisas. Então, quando Jesus agora diz para eles: vocês estão me procurando, né, não para serem salvos e receber vida eterna. Vocês estão me procurando apenas para ter uma vida melhor, para não passar fome. Então, esse é o problema daquele povo. Eles estão tão preocupados com o pão material que isso daí cegou, né, o entendimento para não verem o pão celestial. Eles fincaram os olhos no pão material e isso desviou a sua visão ou cegou o seu entendimento de maneira que eles não conseguiam ver o pão celestial. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. Então, você vai perceber como que o inimigo cega as pessoas, né?
coloca uma cobiça, um desejo tão grande por aquilo que é material que você não consegue identificar o espiritual. Então eu pergunto, você quer ser liberto do pecado? Essas primeiras 5 mensagens são sobre libertação de pecado. Você quer ser liberto? É necessário pensar na vida após a morte. É necessário pensar no inferno. Quanto tempo faz que você não pensa no inferno? É necessário pensar nas consequências do pecado, que o pagamento pelo pecado é a morte. O salário do pecado, salário, pagamento, é a mesma coisa. O pagamento pelo pecado é a morte. Tá? Você tem que pensar no seu futuro após o túmulo. Você tem que pensar sobre o que é mais importante. Vida plena na terra ou vida plena no céu? Um exemplo. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Imagine 2 mendigos. Imagine que nós temos 2 coisas para oferecer para cada um desses mendigos, mas só podemos dar uma para cada. Nenhum dos 2 pode ter as 2. Cada um só pode ter uma. Uma das coisas que nós temos para oferecer a esses 2 mendigos é um bilhete sorteado de loteria, que vai dar um prêmio de dinheiro de milhões e milhões de reais ou de dólares. A outra coisa que nós temos a oferecer é a Bíblia Sagrada, que vai produzir fé no coração e levá-lo à vida eterna. Mas nós só podemos dar uma coisa para cada um. Então, vamos deixar eles escolherem. Tá? E aí o primeiro mendigo escolhe o prêmio da loteria. Ganha na loteria, fica milionário, compra tudo o que sempre sonhou, passa a ter uma vida maravilhosa nessa terra. O segundo mendigo só sobrou a Bíblia. Ele escolhe a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele aceita Jesus, ele tem garantia de salvação, mas ele continua na sarjeta pedindo esmolas. A pergunta que eu faço é: qual desses 2 mendigos é você? Qual desses 2 mendigos é você? Você se identifica com qual? Aquele que está sempre dando prioridade às coisas materiais, às coisas dessa terra, ou aquele que está sempre dando prioridade às coisas de Deus, às coisas do céu? Você se identifica com qual mendigo? O mendigo que prefere deixar Deus para depois, em segundo plano, e ter uma boa vida agora? Ou você se identifica com o mendigo que vai cuidar da vida espiritual primeiro e não se importa com o que vai acontecer na sua vida material? Entre aspas, né? Deixa a vida material em segundo plano. Porque o que adianta, irmão? O que adianta o primeiro mendigo se tornar aí o homem mais rico do mundo, só que após a morte, ele vai passar a eternidade no inferno? Digamos que esses 2 mendigos vão viver aí uns 80 anos cada um. O que é 80 anos para a eternidade? Quando ele passar 80 anos lá na eternidade, quanto tempo diminuiu do tempo que ele tem para ficar lá? Nada. É eterno, é para sempre. Quando ele ficar 1 milhão de anos lá no inferno sofrendo, quanto tempo diminuiu? Nada. Vai continuar para sempre. Entendeu? Então, ninguém pode servir a 2 senhores. Né? O que é mais importante para você? Se você não conseguir perceber que a vida eterna é mais importante, você vai continuar preso, igual aquela multidão que só pensa no agora, só consegue ver o pão material e não vê o celestial. Tá? Quando a gente para refletir sobre ir para o inferno ou ir para o céu, a gente até imagina, né? O medo de ir para o inferno, como vai ser lá no inferno. E que até aqueles que estão na prisão hoje são mais felizes do que os que vão para o inferno. Porque pelo menos lá na prisão dá para contar os dias e vai se aproximando do final da sentença. Mas os que forem para o inferno, não vai adiantar nada contar dia nenhum. Então a solução que Jesus ele propõe para esses que estão presos no pecado é essa. João 6,27, trabalhem. O que Jesus propõe para eles é: trabalhem. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o selou com seu selo. Então trabalhe, irmão. E qual que é o trabalho? Bom, para a gente encerrar, né? Paulo ele descreve esse trabalho. Jesus está dizendo: trabalhe pela vida eterna, trabalhe pela comida que permanece.
Paulo ele descreve e ainda recomenda que você siga, tá? Paulo ele diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E não que ele é humilde, né? Paulo, grande homem de Deus, santo, né? Uma bênção, um exemplo. Ele ainda diz assim: não que eu já tenha recebido isso, né? Ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui chamado e fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, aí ele é humilde de novo. Ele fala: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, fazendo assim, meu irmão, esse trabalho, Cristo te dará a vida eterna, porque Ele mesmo prometeu isso. Amém? Glória a Deus. Deus falou contigo? Comenta aí abaixo, tá bom? Diz um amém aí nos comentários, tá? Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, assim você ajuda demais o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.